Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas reuniões de serviço. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Cristina Prata Amêndola. A Cris foi nossa residente, o que muito nos orgulha. A Cristina atua em Barretos, inicialmente no Hospital do Câncer, que agora hoje é o Hospital do Amor, mas na verdade a Cris tem feito um trabalho especial aí em todas as unidades de terapia intensiva que estão ligadas hoje a essa rede, um trabalho muito profícuo, muito diferenciado pela característica do hospital. Ela tem tido aí uma experiência muito especial com o paciente crítico oncológico e por isso hoje nós convidamos a Cris para falar para nós sobre o paciente oncológico, a perspectiva aí do intensivista, a visão que o intensivista deve ter desse paciente, uma situação que cada vez mais frequente dentro das UTIs, sempre estamos diante do desafio da discussão com o oncologista, com o cirurgião, enfim. Por isso eu creio que essa discussão de hoje vai ser bastante importante para nós. Cris, obrigado por ter aceito o nosso convite. A tela é sua. Obrigada, Delon. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui, um prazer. Uma residência que tenho muitas saudades e que me trouxe aí grandes amigos que estão na minha vida até hoje. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu aí e estou muito feliz de estar nessa reunião de novo. Então, vamos lá que eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vai no modo. Conseguem ver? Estamos vendo, ainda não está no modo de exibição. E agora? Ainda não. Para mim, tá. Será que eu Acho que faço? aconteceu a mesma coisa da primeira vez. Desfaça e faça de novo. Agora, ok. Agora sim. Sim? Ok, sim. Deixa eu passar aqui, como está passando. Tá. Bom, quando o doutor Delon me fez o convite, fiquei pensando na perspectiva do intensivista e um pouco da minha história, né? Eu estou formada há 21 anos, os últimos 14 anos eu estou aqui trabalhando no hospital oncológico, grande parte desse tempo eu fiquei só na UTI, nos últimos 6 anos eu tenho feito alguns projetos em paralelo, principalmente no gerenciamento de risco, e recentemente agora a gente está tentando aí desenvolver o nosso departamento de núcleo de segurança do paciente e a governança clínica. Quando a gente fala de paciente oncológico, eu acho que tem algumas nuances importantes que eu vou tentar hoje passar de uma maneira bem sistêmica e não profunda, alguns pontos que eu acho interessante para a gente pensar. Mas também eu queria compartilhar, principalmente tem muitos residentes aqui assistindo, que eu acho que uma formação sólida de terapia intensiva faz com que a gente consiga lidar com qualquer tipo de paciente crítico. Obviamente que a gente tem que fazer ajustes em alguns pontos, mas eu acredito que essa base sólida faz com que a gente maneje qualquer tipo de paciente crítico. Então, eu vou começar a minha apresentação justamente com o meu trabalho de TCC da residência. Então, eu terminei a residência em 2005, então foi publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva em 2006, e já naquela época eu fazia aí, nesse título, uma reflexão que cada vez faz mais sentido, né, nos últimos anos. Então, o título era: A doença oncológica não deve ser um fator limitante para a admissão na UTI de pacientes submetidos a cirurgias de alto risco. Então, naquela época, se eu me lembro bem, quase 50% das cirurgias eletivas eram de paciente oncológico, e o que a gente viu no trabalho é realmente que não tinha diferença de mortalidade entre pacientes com ou sem câncer nesse cenário. Bom, quando a gente fala de câncer, a gente tem que entender o que
qual é o impacto dessa doença no mundo, né? Então, as estimativas são em 2020 são de 19,3 milhões de novos casos, com quase 20 milhões de novos casos. São quase 10 milhões de mortes por ano, agora em 2020. E uma carga global de câncer que deve chegar a quase 30 milhões de casos em 2040. Um aumento aproximado de 47%, quase 50% em relação ao ano de 2020. Quando a gente fala de câncer, a estimativa foi estimado em 2020, o número de novos casos aí quando pega os sítios mais comuns, né? Então, mama, quase aí 2 milhões e 300 novos casos, com aumento de 11,7%, pulmão, muito próximo do câncer de mama, também com aumento de 11%, quase 2 milhões e 250 casos, seguido de câncer de colo retal, com quase 2 milhões de novos casos, próstatas e estômago. Quando a gente fala em região, a gente vê aí a China, com um aumento significativo de casos, quase 25% de aumento, e quase 4 milhões e 600 novos casos de câncer. Seguido dos Estados Unidos, Índia e aqui o Brasil, totalizando em 2020 quase 600 mil novos casos, com aumento de 3,1%. E quando a gente pensa nesses pacientes dentro do cenário da UTI, o que a gente sabe é que hoje praticamente 20% das admissões em UTI são de pacientes oncológicos. A gente sabe que eles estão tendo um aumento importante na sobrevida, que eles têm uma taxa aproximada de mortalidade hospitalar em torno de 40% e na UTI de 30%, o que é uma mortalidade que não difere de outras condições comuns dentro da UTI. Esse trabalho feito em UTIs brasileiras, envolvendo quase 5.500 pacientes, mostrava aí que desses pacientes, quase 22%, um total aí de 1.200 pacientes, eram pacientes com câncer admitidos na UTI. E quando a gente ia avaliar as características desses pacientes, eles tinham uma idade aí em torno de 61 anos, neoplasia sólida, loco-regional, era a grande maioria, então 66% dos pacientes, neoplasia sólida metastática, 27%, as neoplasias hematológicas, um número menor, em torno de 7%. Quando a gente vê a escala de performance status, uma escala e um ECOG entre 0 e 1, em torno de 62% dos pacientes, eles ficavam uma média de 3 dias na UTI, e apenas 10% deles tinham uma discussão relacionada a decisões de fim de vida. Mais recentemente, aqui em 2019, acompanhando aí o mesmo raciocínio, então uma mortalidade aí que vem decrescendo dentro das UTIs, nesse grupo de pacientes ao longo dos anos, a gente vê uma curva aí desde 1995 até 2010, e quando isso é avaliado também dentro de alguns subgrupos, como pacientes não neutropênicos e neutropênicos, submetidos a transplante de medula óssea, não e sim, e pacientes com tumor sólido e hematológico, a gente vê uma queda de mortalidade na quase totalidade dos grupos, com exceção dos pacientes transplantados, aí de medula óssea. Quando a gente vê também pacientes submetidos a algumas intervenções, como ventilação mecânica, vasopressor ou terapia de substituição renal, a gente pode perceber que em quase todos a gente vê uma queda de mortalidade ao longo dos anos, com exceção aí dos pacientes submetidos a hemodiálise e os que não estão sob ventilação mecânica. Então, eu acho que esses aspectos são importantes quando a gente pensa em política de admissão. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Na hora de triar paciente, principalmente nas UTIs como essa do servidor, onde a gente muitas vezes tem que sair para escolher qual paciente tem uma melhor sobrevida, uma melhor indicação de vaga de UTI. Então, eu acho que a gente tem que ter tudo isso em mente na hora dessa triagem. O que mais que a gente tem que pensar? Quem são os pacientes que vão para a UTI, né?
dentro dos pacientes oncológicos. Uma parte são pacientes no pós-operatório, mas a grande maioria tem indicação de UTI por sepse e insuficiência respiratória. Quando a gente pensa em fator prognóstico, nesse trabalho de 2010, aquele mesmo que eu mostrei com UTIs brasileiras, aí com quase 750 pacientes, em 28 UTIs, as variáveis que mostravam aí o pior desfecho, então, quando a gente via cirurgia de urgência com odds ratio de 2,5, paciente clínico com uma chance maior de mortalidade. Quando a gente vai ver status performance entre 2 e 4, o status pior levando também a um prognóstico pior, ventilação mecânica e em relação à doença, câncer ativo com novo diagnóstico e o ativo com doença em segmento. Quando a gente pensa em prognóstico, pensando em pacientes de UTI submetidos à ventilação, nesse estudo aí com quase 300 pacientes, o que a gente pode ver é que a mortalidade de pacientes necessitando de ventilação não invasiva girava em torno de 4%, 40% é um trabalho de 2014. Os pacientes que estavam em ventilação não invasiva e tinham falha da ventilação e precisavam ser submetidos à ventilação mecânica invasiva, então isso tinha uma piora importante, aí, com uma mortalidade de 40% subindo para 69%, e os pacientes submetidos à ventilação mecânica com uma mortalidade aí acima de 70%. Quando a gente pensa em fatores relacionados ao prognóstico, quando a gente pensa nos fatores ligados ao UTI, a gente tem que lembrar o que piora prognóstico, né? Então, ventilação mecânica, hemodiálise, sepse, e relacionados ao câncer é o tipo de câncer e o fato de estar ou não em quimioterapia. Então, quais seriam os pontos importantes quando a gente pensa aí nas políticas de admissão? Lembrar que o câncer é comum na UTI, o prognóstico do paciente é cada vez melhor, as disfunções orgânicas e funcionalidades são marcadores de mortalidade e as neoplasias hematológicas têm um pior prognóstico. Pensando nas particularidades dos pacientes com câncer, eu acho que não tem como a gente não falar das emergências oncológicas. Então, entre elas, a gente tem que destacar o tromboembolismo venoso, a síndrome da veia cava superior, síndrome de lise tumoral, neutropenia febril, hipercalcemia maligna, síndrome de hiperviscosidade, compressão medular e metástase com hipertensão intracraniana. A mais comum, sem dúvida, é a neutropenia febril, é o que a gente vê no dia a dia. A definição de neutropenia febril é quando a gente tem uma temperatura acima de 38, com 2 leituras consecutivas, e os neutrófilos abaixo de 500. Ou abaixo de 1.000, quando a gente tem uma estimativa que ele vai cair num patamar abaixo de 500 em 2 ou 3 dias. É a manifestação mais frequente da mielodisplasia secundária à quimioterapia. A febre relacionada à neutropenia febril em torno de 10 a 50% causada por tumores sólidos e 80% nos hematológicos após o primeiro ciclo de quimioterapia. Aumenta a mortalidade porque causa infecção, sangramento, aumenta o número de hospitalização e o custo, e muitas vezes é necessário diminuir a dose da QT e até descontinuar o tratamento. Aqui só para elucidar que tem um score aí, que é o score MASC, que é um score principalmente para ver a gravidade do quadro de neutropenia febril, muitas vezes indicar internação ou não para esses pacientes. Depois a síndrome de lise tumoral, então, que são alterações metabólicas causadas pela liberação rápida e maciça dos componentes celulares da corrente sanguínea após lise de células tumorais, que causam hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Nas neoplasias hematológicas, acontece muito mais frequentemente na leucemia linfoblástica aguda, no linfoma de Burkitt e após o início do tratamento. Pode ocorrer de forma espontânea ou em decorrência de diversas modalidades de tratamento oncológico, quimioterapia, terapia alvo molecular, corticoide, embolização tumoral e radioterapia. Em tumores sólidos, elementos frequentes.
Temos também um score, que é a classificação de Carey-Bishop, justamente para indicar aí o diagnóstico, né, dessa síndrome. A síndrome de veia cava superior, que é uma síndrome caracterizada pela obstrução mecânica da veia cava superior. Posso dizer que a neutropenia febril faz parte do nosso dia a dia. A gente vê bastante ilícito tumoral, mas é raro na UTI chegar a síndrome de veia cava superior. Hoje em dia ainda mais raro do que era alguns anos atrás. Mas para falar um pouquinho dela, ela foi descrita em 1757 devido a um aneurisma sifilítico de aorta, né? Tem tido um aumento desses casos, mas aí associado à trombose de dispositivos, né, da stents. Os achados clínicos são basicamente, na grande maioria, edema facial, em mais de 80% dos casos, e a dilatação das veias do pescoço e tórax. Dentre as neoplasias malignas, as que causam mais frequentemente essa síndrome são câncer de pulmão e linfoma não Hodgkin. A síndrome de compressão medular é uma das mais temidas complicações do câncer metastático, estando associada a dor e potenciais perdas irreversíveis de funções neurológicas. Pode ocorrer entre 5% e 14% dos pacientes com câncer ao longo da evolução da doença, variando conforme o tumor primário. As neoplasias mais associadas são câncer de mama, pulmão, próstata, rim e tumores hematopoéticos, destacando aí os linfomas e o mieloma múltiplo. A compressão medular metastática é mais comum na coluna torácica, independente do tipo histológico do tumor. E dor nas costas é o sintoma mais relatado nas metástases vertebrais, estando presente em cerca de 88% dos pacientes. A ressonância nuclear magnética é o método de imagem de padrão ouro, com uma sensibilidade aí de 93% e uma especificidade de 97%. Aqui são dados do nosso serviço, dos pacientes que chegam aí no nosso pronto-socorro, que é o que a gente chama CIA, que é o Centro de Intercorrência Ambulatorial. Os pacientes que a gente levanta a suspeita clínica, 36% deles confirmam pela ressonância o diagnóstico. E eu trouxe mais um pouco também do perfil dos pacientes que chegam no nosso pronto-socorro e chegam até a UTI. Então, a gente tem uma média de encaminhamento da UTI de 7,5% dos pacientes que passam pelo pronto-socorro, aí que a gente chega a ter uma média de 2.000 pacientes por mês. Uma média de óbitos nesse setor de em torno de 5%, e quando a gente vai avaliar os motivos que esses pacientes são encaminhados, é muito parecido com o que a gente viu aí na literatura: insuficiência respiratória, choque séptico e aqui rebaixamento do nível de consciência. Quando a gente fala de pontos aí a serem específicos aí a serem olhados no paciente oncológico, então a gente tem que pensar principalmente no tratamento, na evolução da doença, mas no tratamento e os efeitos colaterais, as complicações do tratamento. Então a gente tem que pensar, nesse caso, na investigação de doenças pulmonares. A gente viu que a dispneia e insuficiência respiratória é a causa mais comum de encaminhamento para UTI. Quando a gente fala desse paciente, a gente tem que pensar em algumas outras doenças. Então, na hora de investigar a insuficiência respiratória no paciente imunossuprimido, a gente tem que lembrar de toxicidade do tratamento. Então, pneumonite por quimioterápico, pneumonite actínica aguda, doença do enxerto versus hospedeiro, invasão tumoral, como leucostase pulmonar, obstrução brônquica, linfangite carcinomatosa, metástase, síndrome da veia cava superior, em edema cardiogênico, por hipervolemia ou secundário à quimiotoxicidade cardíacas, e outras causas, como tromboembolismo pulmonar, fraqueza respiratória, hemorragia alveolar, trale, doença veno-oclusiva e pneumonia organizante. No diagnóstico, quando a gente pensa em toxicidade pulmonar secundária à quimioterapia, ela pode se apresentar, essa insuficiência respiratória, de várias formas, como broncoespasmo, doença intersticial pulmonar, aí, como pneumonia intersticial, pneumonia intersticial granulomatose pulmonar, pneumonia intersticial usual, vasculite,
edema pulmonar não cardiogênico, síndrome do desconforto respiratório agudo. Quando esse quadro é secundário à toxicidade pulmonar por radioterapia, ele pode se apresentar de forma aguda, como síndrome do desconforto respiratório, pneumonite obliterante ou pneumonite eosinofílica, progressão rápida após radioterapia. E os fatores de risco para insuficiência respiratória nesses pacientes é o uso da rádio concomitante com a quimioterapia, principalmente bleomicina, ciclofosfamida, adriamicina e doxorubicina, e ou oxigenoterapia concomitante, rádio prévia, retirada recente de corticoide, doença pulmonar ativa no momento da radioterapia, transplante de medula com quimioterapia e radioterapia de corpo inteiro. Outras causas também a serem pensadas são causas secundárias à invasão tumoral, então obstrução tumoral de traqueia e brônquio, massa pulmonar, síndrome da veia cava, metástases pulmonares, linfangite carcinomatosa, embolização pulmonar, encarceramento pleural, derrame pleural e derrame pericárdico. E aqui, para elucidar em alguns trabalhos desse grupo de pacientes, que na maioria das vezes, a causa de insuficiência respiratória nesse grupo de pacientes é por causas infecciosas. Então, a gente falou de pulmão, o outro órgão aí que sofre muitas vezes a consequência do tratamento é o coração. A cardio-oncologia é uma especialidade que vem aí crescendo nos últimos anos. Eu vejo como uma especialidade extremamente promissora, uma vez que a gente tem aí cada vez mais novas drogas e pacientes com uma sobrevida que só vem aumentando. Então, a cardiotoxicidade é uma coisa cada vez mais comum, e se a gente não cuida disso e previne, esses pacientes vão se curar do câncer e aí vão acabar morrendo de doença cardiovascular. Acho que os pediatras já têm uma cultura muito maior do que a gente de UTI adulto ou que trata pacientes adultos, porque eles já sabem disso. Essas crianças desenvolvem cardiotoxicidade, então eu vejo uma consciência muito maior dentro do grupo da pediatria. Mas eu acho que só vem crescendo nos últimos anos dentro dos pacientes adultos. Então, a cardiotoxicidade, ela pode se apresentar de várias formas, com hipertensão arterial, doença coronariana, tromboembolismo, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, doença do pericárdio e doença valvar. Aqui, os exames de imagem, que são os exames usuais aí do nosso dia a dia. A abordagem desses pacientes tem que ser de forma multidisciplinar, com medicina integrada. Lembrar que o tratamento oncológico atual determina insultos cardiovasculares diretos e indiretos, agudos e crônicos, de curto e longo prazo. Vai depender da droga antineoplásica utilizada, da duração do tratamento e das comorbidades do paciente. Lembrar que o risco de doença cardiovascular é 8 vezes maior nos sobreviventes pós-tratamento de câncer em relação à população geral, e que 60% dos pacientes com insuficiência cardíaca após tratamento oncológico vão morrer nos próximos 2 anos ao diagnóstico da insuficiência cardíaca, pós o tratamento oncológico. Outro ponto que eu acho importante é falar um pouco sobre essa nova classe de drogas que tem sido usada em cada vez mais larga escala, né, que é a imunoterapia. Essa droga não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde, então aqui no hospital a gente só usa dentro de protocolos de pesquisa clínica, mas eu acho importante salientar que é importante a gente ter conhecimento dos eventos adversos relacionados a esse grupo de fármacos, entender que eles são diferentes das observadas com o uso da quimioterapia convencional. As indicações são crescentes, estão tendo várias aprovações em tipos de câncer diferentes, o que vão ampliar a exposição desses pacientes a esses novos tratamentos e, consequentemente, os eventos adversos desses. A gente tem que lembrar que, diferente da quimioterapia citotóxica convencional e de outras terapias-alvos, o foco dos bloqueadores não é a célula tumoral diretamente, e sim os componentes do sistema imune, o que vai levar ao mecanismo de ação
que tem como consequência o desequilíbrio dos mecanismos de regulação do sistema imunológico, ativação de linfócito T em diferentes órgãos e tecidos. Ou seja, a gente pode ter uma resposta imunológica desenfreada e qualquer órgão ou tecido pode ser alvo de resposta imunomediada. O que se tem mais relatado comumente como evento adverso na literatura são os rachos cutâneos, as hepatites e as diarreias com colite. Saindo aí do cenário do paciente clínico, eu achei importante falar um pouco sobre o paciente cirúrgico oncológico, muito mais para contextualizar que esse paciente é muito presente dentro das UTIs. Aqui mesmo, nós tínhamos, quando eu cheguei há 13, 14 anos atrás, a gente tinha uma UTI com quase 80% de pacientes cirúrgicos. Hoje em dia, esse número vem caindo, então hoje a gente está em torno de 65% de pacientes cirúrgicos. E quando a gente vê na literatura, nesse trabalho que envolve aí 27 países, falando sobre, para avaliar desfecho de paciente em pós-operatório de cirurgia letiva, com um N aí em torno de 45 mil pacientes, a gente vê que a cirurgia ocupa aí quase 20%, o pós-operatório de cirurgia ocupa quase 20% desses pacientes. A gente tem que lembrar, aí eu trouxe o consenso de hemodinâmica brasileiro, né, da AMIP e da SAESP, falando sobre os critérios maiores para a gente fazer terapia dirigida por metas em pacientes de alto risco. Quando a gente vai ver, as cirurgias oncológicas aí ocupam um lugar importante, já que gastrectomia, esofagectomia e cistectomia é o nosso dia a dia aqui. Outros trabalhos, falando desse grupo específico de pacientes também, levando aí a otimização hemodinâmica como uma boa ferramenta no perioperatório aí desses pacientes, aqui no câncer ginecológico, anteriormente no câncer coloretal. Eu trouxe aí para falar um pouquinho desse trabalho que foi feito nesse grupo de pacientes especificamente, então pacientes oncológicos de alto risco, um trabalho que foi feito com terapia dirigida por metas no pós-operatório, tendo como meta a otimização de índice cardíaco, um trabalho que não mostrou aí diferença tanto em mortalidade quanto tempo de internação como em complicação. Quando a gente lembra de transfusão, diferente do grupo de pacientes da cirurgia cardíaca, que se mostrou aí beneficiado por uma estratégia restritiva de transfusão sanguínea, o paciente oncológico se beneficiou mais de uma estratégia liberal no perioperatório, então uma hemoglobina de 9 nesse grupo de pacientes se associou a menos complicações pós-operatórias em relação à estratégia restritiva. E passando essa parte dos pacientes em si, não tem como a gente não falar de limitação de suporte dentro de uma UTI oncológica, né? O que eu tenho vivido aqui é que cada vez mais a gente tem evoluído nesse tema, que não é um tema fácil. Eu senti muita diferença quando eu saí de São Paulo e vim para o interior em relação à condução aí da limitação de suporte. Aqui o pessoal ainda tinha uma cultura de não se falar sobre isso, não fazer isso. Era difícil fazer até em morte encefálica. Então, mesmo sendo um hospital oncológico, eu acho que a cultura, né, é uma coisa importante na hora desse tema ser levado aí em consideração. Quando a gente pensa qual é o papel da UTI nesses pacientes, a gente tem que lembrar que a UTI ela faz uma monitorização contínua para proporcionar tempo de vida até a resolução da condição aguda, dando suporte às disfunções orgânicas. Se a gente não consegue fazer isso, então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com esses pacientes. Quando a gente fala de retirada, limitação do suporte, né, que é o withdrawal, o hold,
a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. Que a retirada terapêutica, ela requer muito mais atitude, e não iniciar, mas também não parar, de alguma maneira pode ser visto como uma omissão passiva, ou uma omissão passiva. E tem que lembrar de uma coisa importante, que a gente, embora possa parar o tratamento ativamente, a gente nunca vai deixar de cuidar do paciente. Eu acho que isso é um ponto importante. Que fatores são associados à retirada de medida de suporte? Então, isso fica mais fácil quando você tem a presença de um procurador para questões de saúde, idade avançada do paciente, o médico não ser cirurgião. Aqui, que era um hospital onde 80% dos nossos pacientes eram de pós-operatório ou de complicação cirúrgica, então era um fator difícil aí na hora de discussão de limitação de suporte. Piora da gravidade da doença aguda ou crônica. E quais os preditores dependentes para a discussão de fim de vida? Doença grave, quando o paciente tinha 2 ou mais disfunções orgânicas, comorbidades graves, admissão clínica ou trauma, admissão proveniente de enfermaria ou emergência, presença de tumor sólido, metástase, pacientes DPOC e com insuficiência cardíaca. Esse trabalho, que é um trabalho de UTI especificamente oncológica, né, uma experiência de 5 anos aí numa UTI europeia, eles mostram que 247 pacientes morreram na UTI. Desses, 39 receberam algum grau de limitação de suporte de vida. E lá fica bem balizado, metade foi retirada de suporte e metade limitação de suporte. Isso aqui também eu achei bem interessante, uma perspectiva sobre 267 pacientes que morreram numa UTI oncológica, 38% de leucemia e 10% por câncer de pulmão. Desses, 32% morreram, receberam aí indicação de limitação de suporte. Desses 97, permaneceram mais de um dia na UTI e 73% receberam medidas de conforto. O tempo médio entre o início da limitação de suporte era em torno de 6 horas. Eu acho que isso merece uma reflexão, né? Porque, na realidade de muitas UTIs aí, pensando não só em custo, mas também na limitação do número de vagas, é uma coisa importante da gente levar em consideração. Quais são as barreiras mais comuns? Primeiro, o desconhecimento legal. Depois, falhas na comunicação e a insegurança da própria equipe. Sobre comunicação entre médicos e pacientes, eu queria trazer esse estudo que eu achei interessante, porque se isso acontece fora da UTI, quando esse paciente chega na UTI, é muito mais difícil a gente iniciar essa conversa. Então, esse estudo mostra que nos Estados Unidos, de 1.193 pacientes que receberam químio para câncer de estádio 4, 69% desses pacientes tinham câncer de pulmão e 81% câncer coloretal. Esses pacientes, 69%, 81%, não entendia que seu tratamento não era suscetível em curar o câncer. A análise das expectativas de pacientes com câncer incurável por terapia de radiação paliativa constatou que 64% desses pacientes não relataram entender que o tratamento não era suscetível de curá-los. Então, essa comunicação, ela começa errado, principalmente fora da UTI. Quando chega para a gente tem que iniciar essa conversa, a situação fica bem mais difícil. E como a gente tem que fazer isso? A gente tem que iniciar com uma comunicação clara. O paciente, sempre que possível, ou familiar, tem que estar ciente do procedimento. O tempo para tomada de decisão tem que ser sem pressa, mesmo que às vezes a gente tem pressa na UTI, mas se essa conversa não foi iniciada anteriormente, a gente tem que ter esse tempo, né, para criar vínculo e conseguir ser bem sucedido nessa missão. A equipe tem que estar treinada, tem que ter disponibilidade de diminuir, de sanar dúvidas, aliviar sintomas e reavaliar o paciente periodicamente. E como que a gente resolve o conflito? Compartilhando decisão, evitando delegar decisões técnicas à família, eu acho isso muito importante. Definir quais são os objetivos, então se é restaurar a saúde, se é prolongar a vida, se é aliviar o sofrimento, e respeitar o tempo de cada um.
Outro ponto importante é lembrar também do ambiente. Então, assim, que tem que ter, esse paciente tem que ter privacidade sempre que possível. As visitas têm que estar liberadas, os alarmes silenciados, o leito sinalizado e tem que ter silêncio. E a gente tem que convidar a família, né? É importante ela estar presente, passar a noite sempre que possível, celebrar a vida do paciente de várias formas, seja com fotografia, mensagem, abrir para rituais religiosos que façam sentido para esse paciente, convidando representantes da comunidade. E o intensivista tem que saber o que é cuidado paliativo, tem que saber o que é cuidado paliativo e tem que estar cada vez mais preparado para fazer isso, no tapete de quem sabe fazer. Então, a definição da OMS de cuidados paliativos aí, então, que consiste em assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria de qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor, e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Outro ponto importante quando a gente fala de cuidado paliativo é que já se sabe que o cuidado paliativo tem que começar de maneira precoce, lá no diagnóstico, mas infelizmente, via de regra, o paliativista é chamado quando esse paciente já está quase morrendo, então limita muito todo o benefício que essa especialidade pode trazer, o vínculo que esse médico pode e essa equipe pode ter com o paciente, então a gente tem que ter essa consciência que esses pacientes que chegam para a gente deveriam já estar sendo seguidos por um paliativista. Aqui, como a gente fala um pouco de comunicação e tudo, toda essa parte de limitação do suporte, então eu pensei que além da parte técnica, que a gente sempre fala muito, eu achei importante a gente trazer outros aspectos dentro da UTI que são tão importantes quanto a parte técnica, acho que cada vez mais importantes, que é o tal do soft skills, né? Então, quando a gente trabalha dentro de uma UTI, a gente tem que lembrar que é um ambiente de conflito. Eu achei esse trabalho muito interessante, é um trabalho que foi feito um survey de um dia, com enfermeiros e médicos, para perguntar se no último dia esse profissional tinha passado por alguma forma de conflito dentro da UTI. E 71% dos pacientes responderam que sim. E quais eram os principais motivos? Falhas de comunicação, decisão de cuidado de fim de vida e falta de reunião de equipe. 20% desses conflitos eram entre o staff da UTI e as especialidades. As causas mais comuns eram as falhas de comunicação, a falta de encontros regulares, os desentendimentos entre os staffs, aqui as decisões subótimas aí de processo, falha de tratamento fútil, decisões de fim de vida aí discutidas tarde demais ou cedo demais. E quando a gente pensa de um dos principais embates é quando a gente vai discutir prognóstico, principalmente com o oncologista. Esse trabalho é interessante que ele também mostra aí o prognóstico. Eles põem um caso de paciente oncológico terminal e pergunta para médicos, enfermeiras, depois eles fazem uma combinação e para o próximo paciente qual a estimativa de vida. E a gente vê que o acerto aqui não é muito diferente entre esses grupos e que é quase como jogar uma moeda, né? Em torno de 50% de acerto. Quando a gente pensa em paciente com câncer na UTI, a gente tem que pensar que a gente tem que conviver e ter uma boa relação com o oncologista. Até me perguntaram por que puseram essa carinha triste do intensivista e otimista do oncologista, é porque normalmente eles chegam animados, às vezes com prognóstico oncológico, e a gente olhando lá aquelas disfunções orgânicas e pensando, esse paciente não vai sobreviver. Então, tem um trabalho interessante, que a gente participou aqui na UTI também, mas que foi escrito pelo Paulo Nasser. Ele fez um caso hipotético de 2 tipos de câncer com prognóstico muito diferentes e entregou uma série de perguntas para um grupo de intensivista e para um grupo de paliativista, para um grupo de oncologista. E o que a gente viu? Que a gente não se entende porque a gente olha a nossa perspectiva em relação aos pacientes é completamente diferente. Então, aqui são os casos que eu citei, né?
do câncer de pâncreas e o câncer de mama, as opções aí de retirada de suporte, limitação ou de tratamento full. E o oncologista, na linha de raciocínio dele, sempre viu o prognóstico oncológico. Em contrapartida, o intensivista só pensava em disfunção orgânica. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse trabalho também, que quem mais faz limitação de suporte é quem estuda o tema, quem estuda cuidado paliativo. Então, foi uma razão aí de chance maior para a gente caminhar nessa direção. Também trouxe um pouco da parte organizacional de uma UTI oncológica, achei importante salientar nesse estudo orquestra aí com tantos participantes de UTI brasileira, e quando foram avaliar o que fazia diferença, impactava aí na mortalidade de uma UTI oncológica, o que eles conseguiram enxergar é que o fato de ter um farmacêutico clínico e a reunião entre oncologistas e intensivistas. Dessa forma, acho que a gente tem que tentar conviver bem, porque isso faz diferença para o paciente, faz diferença para a UTI, para o dia a dia. E aqui eu estou finalizando com fotos aí dos residentes do servidor que foram antes ou depois de mim, falar que foi uma época muito feliz e que essas pessoas me acompanham até hoje. Eu tenho aí vários projetos com vários deles, eu muito com o João, a Mandinha trabalha comigo, o Jogo e o Fabiano na nutrologia, e queria agradecer as pessoas também que me ensinaram tanto, que também participam da minha vida, e na figura do Dr. Ederon, que representa todos, sempre está aí aberto a me ouvir, a me aconselhar. Então é isso, aproveitem, que é uma época ótima e que com certeza vocês vão levar essas pessoas por muitos e muitos anos, que é o que aconteceu comigo. Então, obrigada, é isso. Parabéns, Cris, pela excelente apresentação. E olhando para essas fotos, eu não tenho como não ter orgulho de ver a eloquência com que você falou, e eu lembro que essa é uma coisa muito marcante que a gente acompanha aí no processo de aprendizado de vocês, a dificuldade de falar e depois a facilidade de falar. E você vem de uma época que tinha um sujeito da Zona Leste, torcedor do Rogério Ceni, que era um terror para falar naquela época, né? E o outro que era melhorzinho, que quando a gente mandava falar não parava de gaguejar, que era o Edival, né? Então, era um negócio sério essa turma. E hoje a gente vê essa turma toda aí se desenrolando e falando bem nos eventos, isso sem dúvida nos deixa muito orgulhosos. Cris, depois do seu TCC, a gente participou aí de uma sequência de estudos oncológicos, aqueles junto com o Márcio Soares, enfim, a gente sempre teve um volume muito grande de pacientes oncológicos na terapia intensiva, e você demonstrou bem aí os aspectos de que o doente de cirurgia letiva é um doente onde a gente nunca tem que ter muito trabalho no que diz respeito à política de admissão, porque são pacientes, via de regra, têm que vir para a terapia intensiva e são os que têm melhor evolução. A gente acaba vendo que os pacientes que têm pior evolução são os pacientes oncológicos clínicos, né? Ok? E aí, óbvio, os doentes hematológicos e o número de disfunções orgânicas são fatores importantes, e esses são a maioria desses pacientes. Nesse aspecto, o ECOG é uma boa ferramenta para ajudar, quando você olha especificamente, não para uma amostra, mas para um paciente, que é um paciente oncológico, com uma complicação clínica, que é um doente hematológico, que se apresenta para você com várias disfunções orgânicas. Qual o caminho aí nesse paciente para você pensar? A condição funcional prévia é um fator importante? Sem dúvida nenhuma. E eu sinto que isso cada vez ganha mais força, porque eu lembro quando eu cheguei, a gente não pensava tanto em performance status, e hoje é uma coisa que é uma premissa, né? Então, quando hoje o intensivista aprendeu a perguntar, porque parece que a gente não tem esse hábito de avaliar o paciente muito pré, né? É uma coisa muito mais do médico fora da UTI, mas hoje faz parte do dia a dia e a gente leva em consideração como um fator prognóstico importante. Legal.
Luciano aqui levantou a mão, todos fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Luciano, por favor. Bom, Cris, parabéns pela aula, realmente uma aula bem didática, bem sucinta do ponto de vista geral, um assunto que, sabe aquela história, né? Em espanhol e esses assuntos a gente sempre acha que sabe, a gente aprende muita coisa com essa aula. Eu queria só que você desse uma palhinha no aspecto dessas últimas figuras, o otimista, o oncologista e o pessimista e pessimista, em relação às famílias. Como é que é o comportamento habitual? Eu acho que esse é um grande foco de potencial conflito, não entre os profissionais, mas quando a família entra no meio ali, a família, claro, vai tender a ter uma visão mais otimista, né? Óbvio, né? Vai tentar. E como é que a gente pode ajudar a lidar com isso? Você está habituada, com certeza, a lidar com isso, né? Sem dúvida, esse é um motivo de conflito. É com cirurgião, é com oncologista, é com hematologista, porque à medida que eles enxergam o paciente numa perspectiva diferente, eles passam informação diferente do que a gente passa, e isso é fato. E eu acho que eu ainda sinto isso como quem já acompanhou, eu acho que todo mundo tem essa sensação. Eu ando acompanhando algumas pessoas em UTI, eu acho que eu estou com tios mais velhos, eu sou a única médica da família, e a falha de comunicação ainda é, para mim, um problema crucial dentro da UTI, que gera insegurança, a gente não consegue se entender. O que eu acho que melhorou muito aqui efetivamente? Além da gente tentar conversar, é que hoje a gente faz reuniões familiares junto com os especialistas. Então, nós vamos falar junto. A gente tentou outras estratégias que não foram muito felizes e hoje, quando vai falar do paciente cirúrgico, a gente fala junto com o cirurgião. Quando a gente vai falar de fim de vida, de prognóstico, a gente vai junto com o hematologista e faz a conferência com o familiar. Eu acho que foi o único jeito de minimizar esse conflito com a família. Muito bom, excelente, Cris. João, você fique à vontade aí, pessoal. Sim. Só queria fazer uma pergunta para a Cristina, acho que eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com ela, né? Que a gente vê muito, Cris, eu não sei como é que é aí, que vocês acabam lidando com aquela história do trial de UTI, né? Os pacientes que têm uma perspectiva ruim, mas pode ter um período aí de 1 mês, 2 meses de evolução, e nesse período, às vezes esse paciente ele está na enfermaria, mas ele evolui com alguma descompensação e aí ele vai para a UTI e o pessoal tenta fazer um ajuste rápido nele, ele voltar de novo para a condição basal dele, ele ter uma sobrevida aí um pouquinho maior para ficar com a família e tal. Isso é uma discussão bastante grande, se esse paciente, se esse trial de UTI vale a pena ou não vale a pena. Não sei o que você acha e como é que vocês lidam com isso aí. Eu tenho bastante dificuldade de entender esse processo e confesso para vocês que agora, para mim, é uma grande novidade eu lidar com isso aqui, né? Eu penso assim, João, acho que tem alguns pontos importantes aí. Primeiro, depende da equipe. Tem equipe que qualquer coisa vai levar para UTI, independente do prognóstico ou não. Agora, também eu acho que quando a gente está no Os hematologistas acho que são campeões desse processo aí. O tempo inteiro a gente vê esses casos lá. Aqui eu posso dizer que a gente evoluiu muito mais. Os cirurgiões a gente acabou se entendendo, que eu acho que é mais fácil. Os oncologistas nós evoluímos muito, os hematologistas a gente precisa melhorar mais um pouco aqui. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que primeiro a grande discussão é qual é a causa, porque assim, quando você está num hospital oncológico, todos os pacientes têm câncer, você não pensa mais igual eu pensava, sei lá, há 15 anos atrás, tem câncer, será que eu levo ou não? Todos são passíveis de ir para a UTI. Mas é por que você está levando esse paciente? É porque ele fez uma complicação que é reversível, independente do prognóstico oncológico, que é uma coisa a se pensar. A outra coisa que eu acho importante é que cada vez mais a gente envolve o paciente nessa discussão. Então, eu acho que a outra coisa que é muito importante é ouvir o paciente, a família, entendeu? Qual é a perspectiva dele, né, de sobrevida e de como ele quer levar o resto de vida aí que ele tem. Então, acho que envolver o paciente na conversa facilita muito essas decisões que a gente toma para a gente, né? Eu acho que esse modelo, né, vertical, ele está fadado
a acabar de uma vez por todas e não vai demorar. Você tem que perguntar, eu acho que tem que ter transparência, e acho que isso ajuda bastante na tomada de decisão. Você sabe, João, que a gente às vezes tem a mania de colocar uns nomezinhos mais pomposozinho para algumas coisas que a gente faz e que nem sempre são tão bonitas, né? E essa que você está citando, sem dúvida, é uma situação que tem sido cada vez mais frequente. Você sabe que a minha impressão é de que quando você, no momento da admissão na UTI, tem algo que está bem conversado entre paciente e ou família, médico assistente, terapia intensiva, de que nós estamos trazendo para a terapia intensiva um paciente que nós sabemos que tem uma limitação de prognóstico e que nós vamos tentar um período de tratamento full de 48, 72 horas e ver a resposta desse paciente a essa intervenção. Quando isso é uma coisa consensuada antes da admissão, eu tendo a ver isso de uma maneira mais positiva. Eu acho que é bom que a gente possa ter isso muito bem discutido, às vezes até nesse momento de chegada já. Então, eu acho que isso é positivo. O duro é quando você tem um cenário que remeteria a uma conduta desse tipo e você não tem consenso entre os stakeholders, aí, entre os atores. Aí é mais complicado. Ô, Ederlon e Cris, quantas vezes a gente tem um consenso do paciente na nossa UTI, por exemplo, que você tem todas as equipes falando a mesma língua? Qual porcentagem disso? É praticamente zero. É muito baixo, é verdade. Mas eu acho que aumenta conforme conversa, né, Cris? Quanto mais você se aproxima, mais isso aumenta. Eu acho assim, eu posso dizer porque, assim, na minha perspectiva, porque eu estou no hospital onde tem um corpo clínico de dedicação exclusiva, e eu acho que isso muda completamente as relações. Você vê as mesmas pessoas todo santo dia, entendeu? Então, eu acho que, assim, ou a gente se entende ou a gente se entende, porque todo dia você vai olhar, a gente sabe que não tem como falar que não teve como passar, porque as pessoas estão aqui em média 9, 10 horas por dia, e eu acredito que, na prática, da gente ter se aproximado e ter conversado, a gente evoluiu muito disso. Hoje, quando eu vejo como que eram as nossas abordagens e com quantos pacientes a gente conseguia chegar numa discussão de limitação de suporte para hoje, eu tenho certeza que a gente evoluiu muito. E foi com muita conversa mesmo. Ricardo, fica à vontade aí, Ricardo. Bom, Cris, primeiro, parabéns, né? Eu acho que aula sensacional, né? Um tema que eu pessoalmente, eu gosto muito, né? É que eu fui uma das pessoas que mais briguei até para colocar na pós-graduação esse tema, que é um tema que para mim é essencial. Acho que você está numa situação muito privilegiada, né? Você tem um hospital oncológico, aí realmente tem uma facilidade maior para ter essa integração. Agora, a minha dúvida mesma do João é a mesma do Luciano, né? Não tenha dúvida nenhuma. A gente vai ter um aumento muito grande de paciente oncológico que vai ter intercorrência clínica na UTI. Algumas vezes um paciente vai ter um certo grau de terminalidade, vai ter uma pneumonia, um TEP, uma sinusite tumoral, uma desidratação e uma proteína. Outras vezes um paciente recém-diagnosticado vai ter a mesma complicação aguda. Agora, numa UTI geral, o intensivista ele vai ter que ter uma habilidade muito grande para intermediar o médico assistente de um lado, o cirurgião de outro, a família de outro lado, e mais que intermediar isso aí, documentar isso no prontuário de uma forma a não criar atrito. E o que a gente vê é que isso aí é muito raro em hospital geral. Hospital que não seja, por exemplo, o ICESP é comum, o hospital oncológico, realmente, o Instituto do Câncer, o Cancer Center aqui, eles têm uma padronização excelente também, eu vejo, o prontuário deles é muito bom. Agora, num hospital grande, geral, já não é tão bem feita essa harmonização entre as equipes, né? Como você acha que vai ser o futuro, assim, no hospital geral? A habilidade que o intensivista vai ter que ter para ter esse equilíbrio entre as equipes? Será que é mais reunião entre as equipes, colocar a família junto? Como você acha que vai ser o futuro disso aí?
Eu acredito que o caminho é esse. Eu acho que, primeiro, eu acho que está ficando cada vez mais claro o protagonismo dos familiares e pacientes dentro do cuidado. Isso é uma realidade. Eles estão cada vez... Eu acho que o que a gente... Eu tenho 20 anos de formado, o que eu sinto do começo para agora em relação a questionamento, a envolvimento das pessoas e o acesso à informação, esse é um caminho sem volta. Eles com certeza vão participar cada vez mais de forma mais efetiva nesse tipo de decisão. E eu acho que o caminho é esse, é conversar, é esclarecer, mas acho que é envolver cada vez mais a família e os familiares. Eu acho que eles vão ser o ponto aí diferencial numa história no futuro próximo. Bom, para falar envolvente, tem 7 residentes aqui que vão querer ser envolvidos na conversa também, né? Eles vão querer fazer pergunta, com certeza, ainda mais que a Cris é da casa, né? Deixa eu ver aqui. A Juliana fez Edelon, uma pergunta. Tô... A Juliana. Juliana, você não quer fazer a sua pergunta diretamente, Ju? Boa noite, doutora. Aí, olha só. Vai abrir a câmera, Ju? Não, a câmera fica para a Ainda próxima. não vai criar coragem, Ju? Doutora, a minha dúvida é com relação aos pacientes que, a princípio, não têm um diagnóstico neoplásico fechado, mas que chegam na UTI já com disfunções orgânicas e que, às vezes, já chegam com um status ruim, mas que não tem um diagnóstico fechado ainda. A gente não sabe qual é a neoplasia, se é uma neoplasia que tem um tratamento ou não. Como é que fica a situação, né, nesse sentido? Eu acho que é uma situação bem complicada. Eu acho que, nesse cenário, começar uma discussão sobre limitação de suporte ou retirada, ou seja, o que for de prognóstico, acho que é bem difícil. Eu não tenho uma receita de bolo para te dar. Eu ia esperar o máximo a correr atrás desse diagnóstico, se possível, mas se evoluísse aí com as disfunções orgânicas que não conseguiriam ser revertidas, eu acho que a gente trataria como qualquer outro paciente que chega num quadro agudo, independente do prognóstico, do diagnóstico de base. Mas é uma situação complicada. Mas eu acho que essa é a regra, sim, Cris. Eu acho que esse paciente ele tem que ser visto como um paciente geral de UTI e a definição de prognóstico dele está basicamente atrelado à evolução da disfunção orgânica e a neoplasia aí não definida ou incerta é algo absolutamente secundário, não tem que ser levado em conta, é a disfunção orgânica que vai pesar. Beatriz, você tem aí uma pergunta, por favor. Oi, boa noite, doutora, boa noite, pessoal. Minha pergunta, assim, pegando um pouquinho um gancho do doutor Ricardo, eu queria saber da senhora, o que é que a senhora acha dessas UTIs humanizadas e tudo mais, se acredita que elas funcionam realmente, ou então como elas deveriam funcionar, e se a senhora acha que, assim, o servidor teria espaço para ter uma UTI nessa conformação, né? Faz tempo que eu não vou aí no servidor, eu passei uma vez na UTI nova. Eu acredito sim, eu acredito que quando eu cheguei aqui também tinha ainda muita restrição em relação à visita, mas eu falei que a gente está falando de cuidado centrado no paciente, a gente está falando de, hoje em dia, muito mais de forma transparente sobre evento adverso. A gente já entendeu que para o paciente faz total diferença ter esse familiar junto a ele, o maior número de horas possíveis. Muitas vezes o que a gente tem que conciliar é o nosso trabalho convivendo num cenário novo, né? Eu falo que algumas barreiras aqui a gente ultrapassou, porque hoje os pacientes ficam muito mais tempo. E só para pontuar também, eu acho importante dizer que quando o paciente e o familiar estão envolvidos no cuidado, isso traz muito menos chance de evento adverso, isso é claro. Ajuda a gente a raciocinar uma série de coisas, porque quando você orienta o paciente sobre higienização das mãos, pode ter certeza que ninguém mais entra no quarto sem ele falar assim, o senhor não vai pôr a mão em mim
se o senhor não passar o álcool gel ou o familiar, porque é diferente a maneira como que a gente cuida de quem é nosso pai, nossa mãe, é uma atenção diferente, porque a gente, quando está trabalhando, a gente faz as coisas de forma medular. Então, eu acredito sim, eu acho que tem muitos benefícios, mas acho que a gente tem o desafio de aprender a conviver com isso. Aqui a gente faz já grande parte dessas coisas. O que a gente ainda não fica à vontade, eu vou até colocar, que eu sei que alguns lugares fazem, é de fazer procedimentos junto com familiares, ou reanimação cardiopulmonar junto com familiares, isso a gente não faz aqui na UTI ainda. Também eu fico sempre me perguntando como seria isso. Eu, particularmente, tenho várias restrições nesse sentido, mas é isso que eu queria falar. Não sei se outras pessoas têm outras experiências, alguém já evoluiu no sentido. Bom, é importante entender que quando a gente fala em UTI humanizada, a gente está falando de uma série de ações que basicamente surgem da ideia de que o paciente seja o foco das atenções, e hoje mais até paciente, família e equipe, essa é a ideia. E você, quando busca alcançar isso, você passa por estágios evolutivos diferentes. E uma outra coisa importante é que você pode ter ações que são importantes e que, mesmo que você não consiga fazer tudo o que você gostaria, é importante você cuidar disso. Exemplo, nós tivemos outro dia um paciente com Covid que recebeu alta da UTI, complicou na enfermaria, teve uma readmissão na UTI, e esse paciente e a família depois não queriam voltar para o quarto de novo, e nós cuidamos para tentar fazer uma transição para que esse paciente saísse da UTI direto para casa. Isso foi um cuidado muito importante com essa família. Isso é uma atitude que você tem que enxergar como uma atitude em que o cuidado está sendo centrado aí nessa perspectiva da família do paciente. Então, isso é muito importante. O Guilherme levantou a mão, aí você quer fazer uma pergunta, Guilherme? Boa noite, doutora. Muito obrigado aí pela aula. Minha dúvida é mais a título de curiosidade dessa discussão que a gente tem entre o intensivista que limita o cuidado dentro de uma UTI com a oncologia, que tem essa visão mais otimista aí que foi referido na aula. Dos pacientes que a gente limita o cuidado na UTI, saberia me dizer se o desfecho é a alta da UTI, se a oncologia dá continuidade nessa proporcionalidade do cuidado, se ele tem uma reinternação para a UTI de volta, ou só seguem com a mesma visão que eles tinham anteriormente, previamente à internação na UTI? Vamos ver se eu entendi direito. Eu entendi assim, que quando... Eu acho que você falou, mas eu não entendi direito. Você pode repetir? Dos pacientes que a gente limitou cuidado na UTI pelo intensivista. Entendi agora. Com a divergência com a visão da equipe de oncologia. Quando ele recebe alta, a oncologia segue respeitando essa proporcionalidade do cuidado ou costuma ter internação para UTI? Saberia me dizer como fica o desfecho nesse sentido? Sim. Não, eu acho, como eu falei, é uma relação que veio evoluindo, e eu acho que isso cada vez menos acontece. Mas eu também acho que vale lembrar que quando esses pacientes complicam fora do horário de trabalho, entre aspas, ou no plantão, ou nos finais de semana, feriados, sempre tem uma incidência maior de pacientes que a gente faz combinações prévias que não são seguidas. Então, acho que isso é uma coisa importante a ser levada em consideração. Mas, no dia a dia, a maioria das vezes, se a gente conseguiu fazer esse contrato de comum acordo, o paciente acaba não voltando. Se não for de comum acordo, ele vai voltar com certeza. O que faz diferença para a gente aqui é que a gente tem um serviço de paliativo bastante ativo. A gente tem um hospital de paliativo, mas a gente tem paliativistas aqui diariamente. Então, isso ajuda muito no cuidado desses pacientes da enfermaria.
E uma coisa muito importante é que essas decisões sempre sejam consensuais, né? Você não pode pensar dentro da terapia intensiva de você tomar uma decisão de meditação de suporte sem que ela seja consensuada com oncologistas. Se isso acontecer sem consenso, é claro que quando esse paciente sair da terapia intensiva, vai seguir nesse dissenso, o que não é uma coisa boa. Então, é fundamental. Nós temos que ter um trabalho muito importante do ponto de vista de habilidade não técnica, que é a da negociação, para que a gente possa consensuar a conduta aí do paciente. Isso é importante. Marconi? Oi, Cris. Só parabenizá-la pela belíssima apresentação. Ampla, bastante objetiva, muito erudita e espetacular. Obrigada, Marconi. Eu queria falar oi para a Cida. Eu vi ela me falando oi aqui no WhatsApp, falar que eu estou com saudade. Oi, Cida. Você está vendo aí? Ederlon, Para mim. vou fazer uma pergunta aqui para ela. Sou eu, Leandro, aqui de Vitória. Aqui em Vitória, a gente tem a UTI que eu trabalho, é a UTI que o Ricardo falou, é uma UTI clínica que tem bastante paciente oncológico que está aumentando muito ultimamente. Cada vez mais. Eu posso te falar que hoje 60% dos nossos pacientes são oncológicos. E a gente tem esse problema também. Tem alguns pacientes que eles já chegam já com tumor, com várias metástases e que não tem tratamento e muitas vezes tem a quimioterapia que é paliativa, que é um pouco difícil de entender, entendeu? O paciente já está muito consumido, está fazendo essa quimioterapia paliativa que para a gente intensivista é muito consumido, que já tem comprometimento de vários órgãos. E aqui a gente passa um pouquinho a bola para o cuidado paliativo. A gente tem uma equipe forte de cuidado paliativo, a gente solicita e ela faz essa transição com o pessoal da oncologia. Essa conversa, que fica mais fácil eles conversando com eles. Entendeu? E funciona aqui mais dessa forma, entendeu? O pessoal os paliativistas são mais atuantes nesses casos. Eu acredito que ajuda muito. Tem uma equipe de paliativista cada vez mais dentro da UTI, como a gente tem com outras especialidades. Mas eu também entendo que o que eles fazem bem, que o doutor Ederlon falou que são essas habilidades não técnicas, principalmente comunicação de más notícias, que todos nós deveríamos ir também nesse caminho, porque, de maneira geral, os médicos são maus comunicadores, né? A gente comunica mal entre si, com a família, e eu acho que são habilidades que a gente tem que evoluir. E as próximas gerações, eu acho que cada vez isso vai fazer mais sentido. Verdade, eu acho que foi bom você ressaltar isso em cima do comentário do Leandro, que é bom, óbvio, ter a participação do pessoal do cuidado paliativo juntos. Esses pacientes habitualmente requerem um cuidado multiprofissional, mas nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de fazer essa comunicação, de buscar esse consenso, de negociar uma conduta consensuada entre todos, o envolvimento da família é sempre muito importante, e parar um pouco para a realidade, que é a de que o paciente oncológico, cada vez mais frequente dentro da terapia intensiva, e um prognóstico muito semelhante ao prognóstico que a gente tem de outros pacientes dentro da UTI que estão relacionados à presença de disfunção orgânica e a resposta dessas disfunções orgânicas com melhora ou não as intervenções que a gente faz. Isso na verdade, é o que define a terapia intensiva, independente de ter doença oncológica associada ou não. Eu acho que quando a gente pensa assim, facilita um pouco mais. Sem dúvida. Cris, muito obrigado aí pela sua apresentação, acho que a discussão foi muito boa. Acho que todos puderam aproveitar um pouco aí dessa sua experiência. E eu queria te agradecer mais uma vez e aproveitar para te deixar à vontade para ter os comentários finais para a gente encerrar a nossa reunião. Não, eu só queria agradecer muito de estar aqui. É muito, muito, muito prazeroso poder ver essas pessoas, conversar, falar com os residentes do servidor.
Tenho tanta saudade dessa época. Eu tentei passar um pouco de uma ideia geral do paciente oncológico, mas continuo achando que uma formação sólida, com pequenos ajustes, a gente consegue realmente lidar com qualquer tipo de paciente grave. É uma coisa que eu sempre tive essa segurança. Quando a gente começou aqui a ter outras OS do hospital, aí ficavam vai chegar a cirurgia cardíaca, vai chegar... Eu falava, não, gente, a gente estuda, mas a gente sabe o que fazer, né? Então, é isso, é que para eles aproveitarem bastante, estudarem bastante na residência, o servidor é um cenário aí muito rico de aprendizado, e para eles prestarem atenção nos soft skills, porque eles vão ser muito mais exigidos do que a gente foi nessa época, né? E um beijo para todo mundo, muito bom encontrar todo mundo e adorei o convite. Obrigada, doutora Edelon. Boa noite para todo mundo. Beijão, Cris. Boa noite, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Cris. Boa noite, Cris. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ai.